65 toneladas, 200 milímetros de blindagem frontal, 8 vezes a espessura de um Sherman, um canhão de 88 milímetros, de cano tão longo e tão preciso que destruía tanques soviéticos a mais de 3 quilômetros. Em julho de 1943, a Alemanha enviou 89 desses monstros para a maior batalha de tanques da história. E nenhum deles tinha uma metralhadora. Nenhuma MG-34. Nenhuma MG-42. Nenhuma arma de defesa próxima de qualquer tipo. O veículo blindado mais pesado e mais armado do campo não conseguia se defender de um único soldado com uma garrafa incendiária. Era o Ferdinand, oficialmente Panzerjäger Tiger, P, SDKFZ, 184. Mais tarde seria renomeado Elephant. Mas em julho de 1943 era apenas o Ferdinand, uma casamata de aço de 5 lados montada sobre um chassi de tanque, com o canhão antitanque mais letal do mundo apontado para frente. E nada mais. 5 de julho de 1943. Frente Oriental. A Alemanha lança a Operação Cidadela, sua última grande ofensiva no leste. O alvo é uma saliência em torno de Kursk, onde as linhas soviéticas avançam num bolsão entre as posições alemãs. O plano é colossal. 2 pinças, norte e sul, esmagarão a saliência e restaurarão a iniciativa perdida em Stalingrado. Mas os soviéticos sabem que o ataque vem. Há meses, o Exército Vermelho prepara aquela terra. Cinturões defensivos profundos, dezenas de quilômetros de trincheiras, posições antitanque camufladas, artilharia concentrada em densidades nunca vistas. E minas. A maior concentração de campos minados e armas antitanque da história da guerra. O terreno é aberto, perfeito para um canhão de longo alcance. Mas cada metro daquele terreno aberto foi preparado para receber um veículo blindado. É para esse campo que os Ferdinand são enviados. Distribuídos entre os batalhões pesados 653 e 654, a missão é clara: destruir T-34s a 3 quilômetros antes que possam responder. O Ferdinand deveria ser a lança blindada, o veículo que abriria o caminho com um poder de fogo que nenhum tanque soviético conseguia igualar. 89 monstros de 200 milímetros avançam contra um terreno preparado para engolir exatamente esse tipo de máquina. O Ferdinand existia porque uma ideia tinha perdido uma competição. Em 26 de maio de 1941, a Wehrmacht faz uma encomenda. Quer um tanque pesado de 45 toneladas com um canhão de 88 milímetros. 2 empresas recebem o pedido, Henschel e Porsche. Ambas usarão a mesma torre, projetada pela Krupp. O que diferencia os dois projetos é o que fica debaixo da torre: o motor, a transmissão, a alma mecânica do veículo. A proposta de Henschel é convencional: motor a gasolina, transmissão mecânica, nada radical. A proposta de Porsche é outra coisa. Ferdinand Porsche tem 66 anos em 1941 e é um dos engenheiros mais famosos da Alemanha. Décadas depois, seu nome estaria estampado em carros esportivos de alta performance. Mas a obsessão que define sua carreira é mais antiga que qualquer automóvel: a transmissão gasolina elétrica. Porsche vinha trabalhando com esse conceito desde 1901, quando construiu o Lohner Porsche. A versão que ele propõe para o tanque é radical. 2 motores V10 a gasolina giram geradores Siemens-Schuckert de 500 kVA. Os geradores alimentam motores elétricos Siemens de 230 kW acoplados diretamente às lagartas. Não há eixo de transmissão mecânico, não há caixa de marchas convencional. O tanque se move como uma locomotiva diesel elétrica. A transmissão gasolina elétrica exige cobre, muito cobre. E em 1941, a Alemanha raciona cobre para tudo, especialmente para a frota de U-boats, que também usa transmissão diesel elétrica. Não há cobre para os 2 programas. O sistema nunca foi testado num veículo de combate real. Nos testes de 1942, o protótipo de Porsche, o VK4501P, revelou-se menos manobrável que o concorrente. Em abril e maio de 1942, a decisão sai. O VK4501H de Henschel vence. Torna-se o Tiger-Pirelli, o tanque pesado mais famoso da Segunda Guerra. Porsche já tinha fabricado cerca de 100 chassis do seu tanque na fábrica Nibelungenwerk, em St. Valentin, Áustria. Chassis prontos, pagos, sem tanque para vestir. A Alemanha em guerra não podia desperdiçar 100 chassis de aço. Então alguém tomou uma decisão. Se esses chassis não podiam ser tanques, seriam caça-tanques. Sobre as costas de cada chassi, montou-se uma casamata blindada gigante. Uma caixa de aço de 5 lados, fechada, sem torre giratória. Dentro dela, instalou-se o canhão antitanque 88 Tuzipak 43-2L71, a versão mais longa e mais potente do lendário 88. Um cano de 71 calibres, mais longo, mais preciso e mais perfurante que qualquer versão anterior. O veículo foi batizado Ferdinand.
em homenagem ao projetista cuja ideia perdeu a competição. O homem cujo fracasso deu origem ao próprio veículo deu nome a ele. 91 chassis foram convertidos entre março e maio de 1943. Meses, não anos. A pressa faz parte dessa história. Por que não colocar uma metralhadora? O Ferdinand foi concebido como um assassino puro de longa distância. A doutrina o posicionava atrás da linha de frente, a quilômetros do inimigo, destruindo tanques a 3 quilômetros antes que pudessem se aproximar. Se o canhão fazia seu trabalho, a infantaria inimiga nunca chegaria perto. Metralhadora, dentro dessa lógica, era peso morto. Espaço desperdiçado. Munição que não seria usada. A lógica era interna e completa. O canhão de longo alcance eliminava o inimigo antes que ele chegasse. A blindagem de 200 milímetros tornava a frente imune a tiro frontal. A infantaria nunca alcançaria o veículo. A guerra, no entanto, não respeita a lógica interna. Isso só ficaria claro quando os Ferdinands entrassem no campo. Comece pelo peso. O Ferdinand pesa 65 toneladas. A blindagem frontal original do chassi Porsche tinha 100 milímetros. Alguém decidiu que não era suficiente. Parafusou-se uma placa adicional de 100 milímetros sobre a frente. A blindagem frontal subiu para 200 milímetros, impenetrável para qualquer canhão soviético de frente. E o peso subiu 5 toneladas. A blindagem funcionava exatamente como prometido. Mas o preço do peso é cobrado em tudo o resto. Velocidade fora de estrada, 10 km por hora. Mais lento que um homem correndo. Em estrada pavimentada chega a 30. Mas a guerra de 1943 não acontece em estrada pavimentada. Acontece em campo, lama e terra arada. Autonomia: 150 km em estrada, 90 em campo. E para percorrer esses 90 km fora de estrada, o Ferdinand consome 909 litros de combustível a cada 100 km. 909 litros. Numa Alemanha que já raciona combustível para todas as frentes. A relação potência-peso é de 9,2 cavalos por tonelada. O T-34, o tanque soviético mais comum, o adversário que o Ferdinand deveria destruir, tem aproximadamente 18,5, o dobro. O Ferdinand tem metade da mobilidade relativa do seu principal inimigo, e o motor é um pesadelo à parte. A transmissão gasolina-elétrica que Porsche concebeu era tão problemática que os motores originais, Porsche Type 101, V10 refrigerados a ar, foram substituídos por dois Maybach HL 120 TRM refrigerados a água antes mesmo de o Ferdinand entrar em combate. Mesmo com a troca, os motores superaqueciam. Os radiadores roubavam espaço de um compartimento já apertado demais. As rodas dentadas das lagartas precisavam ser trocadas a cada 500 a 900 quilômetros. Numa frota de 91 veículos, isso significava oficinas inteiras consumidas por um único tipo de manutenção. Depois, há a tripulação. 6 homens dentro daquele monstro. Mas não estão juntos. O motorista e o operador de rádio ficam isolados num compartimento frontal, separados do canhão, da munição e do resto da tripulação por todo o comprimento do veículo. A única comunicação entre os dois compartimentos é o intercomunicador. Se o intercomunicador quebrar, se um estilhaço cortar o cabo, a tripulação está partida ao meio dentro do mesmo veículo. O motorista não consegue avisar o comandante. O comandante não consegue falar com o motorista. 6 homens presos em 2 metades de aço que não se ouvem. Depois há a visão. O Ferdinand original não tem blocos de visão periféricos adequados. A tripulação olha para a frente, pelo canhão, e vê o mundo por uma fresta. Não há como ver um soldado aproximando-se pelo flanco. Não há como ver uma equipe antitanque se posicionando de lado. O veículo dependia inteiramente de nunca ser flanqueado, o que pressupõe exatamente o cenário que a teoria prometia. A última linha da ficha técnica sintetiza todo o resto. 0 metralhadoras, nenhuma MG-34, nenhuma MG-42, nenhuma portinhola para uma arma pessoal efetiva. Para um veículo que, segundo a doutrina alemã, deveria apoiar ataques de infantaria, era como enviar um encouraçado sem canhões antiaéreos. 89 dessas máquinas cruzaram a linha de partida em 5 de julho de 1943, em Kursk. Os primeiros tiros do canhão a 3 km funcionaram exatamente como a teoria prometia. Os Ferdinands iam na frente do setor norte, distribuídos entre os batalhões pesados, 653 e 654. A missão era a que a teoria prometera: avançar pelo terreno aberto, encontrar os T-34s a longa distância e destruí-los antes que pudessem responder. O canhão de 88 mm L-71 era a razão de existir do veículo. E, a longa distância, funcionava. Os relatórios de combate indicam que o Ferdinand cumpriu sua função técnica. T-34s e canhões antitanque de 76,2 mm foram engajados e destruídos a mais de 3 km, exatamente como a doutrina previa. O 653º Batalhão,
alegou ter abatido 320 tanques inimigos pela perda de 13 Ferdinands. O número vem do próprio relatório do batalhão, repetido em relatos populares, sem confirmação em fonte independente. Em Kursk, o que matou Ferdinands em escala foram minas terrestres e falhas mecânicas. Os soviéticos haviam preparado aquela terra durante meses. Cinturões defensivos profundos, densidades de minas e artilharia antitanque nunca vistas na guerra. Quando um Ferdinand atingia uma mina, a roda dentada motriz quebrava, a suspensão torcia, a lagarta travava, e a blindagem de 200 milímetros tornava-se, num instante, completamente irrelevante, porque uma mina não ataca à frente, ataca o que está embaixo. Um Ferdinand imobilizado é um problema que a Alemanha não sabe resolver. Para rebocar um único Ferdinand, são necessários 5 Bergepanzer IV encadeados. 5. Para comparação, rebocar um Tiger I exige 3. Um Panzer IV. 1. Não existe veículo de recuperação adequado para 65 toneladas. Os alemães improvisam. Encadeiam 5 blindados, arrastam o monstro centímetro a centímetro e torcem para que nenhum deles também quebre no processo. Nos primeiros dias da ofensiva, isso ainda funciona. À noite, quando os combates cessam, as equipes de recuperação avançam, rebocam os Ferdinands imobilizados de volta para a retaguarda e os reparam antes do amanhecer. A ofensiva ainda está em movimento. A retaguarda para onde voltar. Quando a maré vira, e em Kursk ela vira rápido, não há mais retaguarda. A Alemanha perde a iniciativa e passa à defensiva. Um Ferdinand com danos menores nas lagartas ou na suspensão perde toda a esperança de recuperação. Não há tempo, nem 5 Bergepanzer disponíveis, nem oficina segura. E a ordem é clara: nenhum veículo intacto pode cair em mãos soviéticas. A tripulação é forçada a destruir o próprio monstro de 65 toneladas. O veículo, que deveria ser impenetrável, é incendiado por suas próprias mãos para que não fosse capturado. Há uma versão popular que diz o contrário, que os Ferdinands foram destruídos em massa pela infantaria soviética, incendiados com coquetéis Molotov porque não havia metralhadora para se defender. É uma história limpa, heróica. Um soldado soviético com uma garrafa de gasolina derrubando um monstro de 65 toneladas. A ausência de metralhadora vira a causa direta da derrota. Quando os combates em Kursk terminaram, o Exército Vermelho montou uma comissão para examinar os Ferdinands, abandonados nas proximidades de Poniri. A comissão inspecionou os destroços. Os Ferdinands incendiados não foram queimados pela infantaria soviética. Foram incendiados pelas próprias tripulações alemãs. Tripulações que abandonaram seus veículos imobilizados por minas ou avarias mecânicas, e que, antes de recuar, atearam fogo para não entregar o material intacto. O historiador Matthias Töppel, em seu estudo sobre Kursk publicado em 2017, é direto. Ao contrário da crença popular, a falta de uma metralhadora montada não foi um problema para o Ferdinand durante a Operação Cidadela. O relatório do comandante do 654º Batalhão vai no mesmo sentido. O barulho do Ferdinand disparando e o efeito das suas granadas sobre as tropas soviéticas tornavam praticamente impossível a infantaria inimiga engajar em combate próximo. Isso não significa que o Ferdinand não fosse vulnerável. O próprio Heinz Guderian, general-inspetor das tropas blindadas alemãs, a autoridade máxima no assunto, reclamou em sua autobiografia, Panzer Leader, que o veículo sofria com a falta de proteção contra ataques de infantaria a curta distância. A vulnerabilidade era real e documentada, mas a versão de que dezenas de Ferdinands foram postos abaixo por soldados soviéticos com molotovs porque não havia metralhadora não encontra respaldo nos registros. Os monstros de 200 milímetros foram imobilizados por minas baratas. Quebraram por transmissões que nunca funcionaram direito. E quando não puderam mais se mover, foram incendiados pelas próprias mãos que os operavam, porque a única alternativa era entregá-los intactos ao inimigo. Quando um veículo de 65 toneladas não consegue se mover e ninguém consegue rebocá-lo, ele deixa de ser uma arma. Vira um caixão de aço que a própria tripulação precisa queimar. A Alemanha logo tentaria corrigir o que o campo tinha exposto. Os Ferdinands, que sobreviveram a Kursk, lutaram em ações de retaguarda pelo resto de 1943. Em 2 de janeiro de 1944, os sobreviventes foram chamados de volta à fábrica Nibelungenwerk, em St. Valentin. Dos 50 veículos que retornaram, 48 foram modificados. Primeiro, uma MG-34 foi montada em rótula na frente do casco. A metralhadora que nunca deveria ter faltado. A mesma arma que foi chamada de peso morto, pela teoria do assassino puro de longa distância, agora era instalada como prioridade número 1. Segundo, uma cúpula de comandante, adaptada do Stug 3, para visão melhorada, a correção para a cegueira periférica, que deixava o veículo vulnerável pelo flanco. Terceiro, grelhas de motor reprojetadas
para proteger contra balas e estilhaços. Quarto, a aplicação de pasta Zimmerit, a cobertura anti-mina magnética que se tornou padrão em blindados alemães a partir de 1944. Quatro correções. Cada uma responde a uma falha documentada em Kursk. Os primeiros 11 veículos modificados ficaram prontos em fevereiro de 1944 e foram enviados para a Itália, para a cabeça de praia de Anzio. Os outros 37 ficaram prontos em abril e seguiram para o leste, para Tarnopol, na Ucrânia. Em 1º de maio de 1944, o alto comando do exército, o OKH, tomou uma decisão administrativa. Mudou oficialmente o nome do veículo. Ferdinand passou a ser Elefant. O OKH sequer ordenou que as unidades no campo editassem seus registros. Mas o público fez a conexão que a burocracia não pretendia. Ferdinand falhou em Kursk, voltou para a fábrica, recebeu correções e renasceu como Elefante. Dois nomes para o mesmo veículo, separados por um despacho de gabinete, e uma história inteira foi construída em cima dessa divisão. As modificações melhoraram o veículo, mas o problema fundamental nunca foi tocado. O Elefante continuava pesando entre 65 e 70 toneladas. Na Itália, isso significava uma coisa concreta. O veículo não podia usar a maioria das estradas e pontes italianas. A infraestrutura civil não aguentava. O Elefante era pesado demais para a rede viária de um país inteiro. E, como em Kursk, a maioria das perdas na Itália não veio de combate direto. Veio de avarias mecânicas, de peças que não chegavam, de veículos que quebravam e não podiam ser rebocados, e que acabavam destruídos pelas próprias tripulações, exatamente como em Poniri. Os Elefantes remanescentes foram consolidados na Companhia 614, designada para o 4º Exército Blindado. Viram ação na ofensiva soviética Vístula-Oder, em janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho avançou da Polônia até as portas da Alemanha. Os últimos sobreviventes lutaram em Zossen, e 2 elefantes estavam na Batalha de Berlim, em abril e maio de 1945, defendendo a capital do Reich, que os havia concebido 2 anos antes. 91 veículos construídos. 2 atravessaram a guerra. Um é um Ferdinand capturado pelos soviéticos em Kursk. Hoje, está no Museu de Tanques de Kubinka, perto de Moscou. A mantilheta do canhão está pintada de vermelho. O troféu do vencedor, capturado na batalha onde a teoria alemã morreu. O outro é um elefante, o número 102 do 653º Batalhão, capturado em Anzio pelos americanos. Foi restaurado entre 2007 e 2008. Hoje está no US Army Ordnance Training Center, em Fort Lee, Virgínia. Foi emprestado ao Bovington Tank Museum, no Reino Unido, entre 2017 e 2019. Um repousa no país que provou que minas e logística vencem blindagem. O outro no país que estudou o fracasso para não repeti-lo. A Alemanha nunca colocou o erro em palavras. Em janeiro de 1944, simplesmente chamou de volta os sobreviventes e instalou a metralhadora que nunca deveria ter faltado. O sucessor do Elefante, o Jagdpanther, montou o mesmo canhão 88mm PaK 432 L71, mesma arma, mas com metade do peso, mobilidade aceitável e blindagem inclinada razoável. O Jagdpanther podia cruzar pontes, podia se mover, podia ser rebocado quando quebrava. O mesmo canhão, metade do peso, uma metralhadora desde o início. O Ferdinand tinha sido construído para vencer um único parâmetro. O Jagdpanther foi construído para lutar uma guerra.